Artigo 1. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito. Sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião. Toda pessoa tem direito em plena igualdade. Ninguém será submetido à tortura, nem ao tratamento ou castigo cruel. Os homens e mulheres maiores de idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Toda pessoa tem direito a repouso e lazer. A maternidade e a infância são momentos em que as pessoas têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora de matrimônio gozarão da mesma proteção social. A PLAN é uma organização humanitária que foi fundada há mais de 75 anos na Europa, que no início cuidou dos órfãos da Guerra Civil Espanhola e depois passou a trabalhar com crianças em diversos outros países. Ao redor do mundo, a PLAN já beneficiou com seus programas mais de 84 milhões de crianças. Aqui no Brasil, a gente está trabalhando desde 1997. A gente já trabalhou com cerca de 70 mil crianças aqui no Brasil. A PLAN, com relação à cidadania, ensina ou capacita as pessoas também como exercer o seu papel como cidadão. Por que quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de um assunto difícil, às vezes, para a pessoa? O tema a ser abordado aqui vai ser o seguinte: violência que está envolvendo bullying. Para a gente fazer um canteiro desses, a gente tem que procurar um local apropriado. A PLAN busca a inclusão, a garantia dos direitos e a educação das crianças mais marginalizadas. Por isso, até a escolha pelos países e pelas regiões onde a gente atua. É muito comum, na minha cidade mesmo que eu moro, é muito comum você chegar e encontrar uma adolescente que parou a vida por conta da gravidez. Muitos alunos estão na sala de aula, estão com aquele medo, entendeu? Sendo humilhado, fica todo tímido porque está sofrendo bullying e não fala, entendeu? Uma menina que uma vez chegou na oficina, ela chegou chorando e tremendo pra mim porque ela disse que não aguentava mais ver o pai dela bater na mãe dela dentro de casa. Por que que um menino não pode ficar em casa varrendo uma casa, lavando a louça e a menina pode sair para jogar? No tempo do meu filho, eu pelejei para educar meu filho. Eu não pude. Meu filho, para estudar aqui, ia estudar num banquinho de talo de coco. E o legal é que a mudança não começou tipo, vou fazer só a mudança na vida de alguém. A mudança começou primeiro em nós, para depois ser feita nos outros. Os 4 grandes pilares da PLAN são os seguintes. O primeiro é infância saudável ou primeira infância, que trata o tema da primeira educação e criação da criança até 6 anos. Mas nesse programa a gente não considera só a própria criança, mas também o ambiente, como pais, educadores, cuidadores. Quando a criança nasce nesse ambiente, que tenha um ambiente saudável. O segundo pilar toca o assunto dos adolescentes até 18 anos, principalmente na educação sexual reprodutiva, mas também em termos de primeiro emprego, capacitação, treinamentos para empregos. O terceiro pilar é empoderamento econômico, principalmente das mulheres. E o quarto pilar é conscientização sobre os direitos da criança e como fortalecer a criança e o adolescente em casos de desastres. Quando a gente chega numa comunidade, a gente começa um processo de discussão com a comunidade para ver quais são as necessidades reais dessa comunidade. É muito bom um projeto desse e a gente tem que abraçar. A PLAN trabalha no desenvolvimento comunitário centrado na criança.
Os nossos recursos de patrocínio não são transferidos diretamente da Plan para as crianças. A nossa ideia é no trabalho junto às comunidades, desenvolvendo essas comunidades e garantindo, focando no desenvolvimento das crianças. Antes de ter o poço aqui, nós bebíamos água doida água. Água barrenta. Não é uma água de qualidade. É água barrenta. A água escorria cocô de animal. A gente tinha que beber assim mesmo, porque não tinha outra. As crianças tinham diarreia, febre, mas aí depois que a Plan deu o poço pra gente, tudo melhorou. Existem comunidades em que a gente tem que fazer um investimento ainda estrutural, físico. Em outras, a gente vai trabalhar no desenvolvimento e na disseminação de informações. Todo mundo já recebeu, né, o seu livrinho. Muito bem. Então, atenção. Na escola ativa, eu aprendi a ver o aluno como o construtor do seu próprio conhecimento. A gente está ali como ponte, como intermediador entre o aluno e o conhecimento. Quem já teve a curiosidade de olhar? E aí entra a parte da Plan. É através da Plan que a gente tem vivenciado as capacitações, né, os treinamentos, né? Ela tem entrado com essa parte de nos apoiar junto à Secretaria de Educação, trazendo capacitadoras da capital e tem feito toda a diferença. Nós vamos voltar para o mesmo lugar que a gente estava indo agora, as filas bem retinho. Além das capacitações que a gente sempre tem, a Plan também tem a participação na construção e na reforma de escolas. A primeira carência era sobre o negócio do colégio, que era muito difícil. Era só uma salinha que 3, 4 professores ensinar tudo ali naquela salinha. Era muito difícil. O fazendeiro que era aqui, ele não interessava que botasse colégio aqui dentro. E ele não queria que o filho dos negros, nós escravizados, não estudava. Porque sabia que se a gente fosse estudar, a gente ia fazer o que nós fizemos. Brigar, porque você ia ter conhecimento. E quando a Plan tomou a providência e fez, hoje nós sabemos que nós temos um colégio com 5 salas. A pessoa que estuda no Matão da Rita, ele tem orgulho. As comunidades precisam alcançar um nível de desenvolvimento. As comunidades, elas ainda são muito vulneráveis, ainda tem muitos problemas que precisam ser enfrentados. Nós temos um componente que chama-se atividades socioeducativas para as crianças. Nós temos a dança, o esporte, são várias as modalidades de acordo com a necessidade da comunidade. Então, são atividades lúdicas dentro do projeto como um atrativo para que a criança venha discutir os seus direitos e mecanismos e ferramentas de autoproteção. No início do projeto, as crianças elas tinham o olhar meio para baixo, né? Um olhar mais voltado para o chão. No decorrer do tempo, com as atividades, a gente percebe que esse olhar, aos poucos, ele vai se elevando, né? Ele vai se projetando para o horizonte. Então, o que dá para perceber que esse olhar ele tem uma ligação muito forte com a autoestima. Se elas estão elevando a autoestima, elas também estão elevando o seu olhar. Percebendo que elas podem ir muito mais além do que elas imaginam. Nós temos 3 grandes campanhas mundiais. Uma delas é a campanha de identidade ao nascer, que é para ter certeza que todas as crianças são registradas, e é a campanha onde a gente considera que cada criança conta, toda criança conta. Nossa outra campanha é a campanha Aprender Sem Medo, que é uma campanha anti-bullying. O que é o bullying para você? Onde a gente pretende atingir aos jovens e adolescentes na prevenção do bullying. E temos uma grande campanha mundial de inclusão de gênero, que é a campanha Por Ser Menina,
onde queremos ter certeza que todas as meninas possam ser educadas para exercerem o seu potencial completo durante a vida. O que queremos é que meninos e meninas tenham sempre bastante oportunidades e possam exercer o seu potencial. Eu aprendi várias coisas que eu não sabia, várias coisas que eu tinha vergonha de falar, tinha medo de falar em público, errar alguma coisa e ser criticada. Um assunto que eu tinha muita vergonha mesmo de falar era sobre o modo de usar camisinha, sexo, DSTs. Era uma coisa que eu nunca me imaginei falar assim para as outras pessoas. Que questões relativas à saúde sexual homens e mulheres têm que enfrentar? Voluntários, por favor. Um voluntário. Existem muitas questões culturais hoje que são vivenciadas por esses jovens que simplesmente não são discutidas e dialogadas. Quais são os sentidos que o nosso corpo usa para dar e receber prazer? Toque. Esse jovem tem a possibilidade de externar essas dúvidas ou externar esse conhecimento que ele tem hoje e construir uma nova realidade, um novo paradigma para a sua própria vida. O papel do jovem é fundamental, sem dúvida. O que a Plan quer é fomentar isso com o jovem, é trabalhar com ele, trabalhar para que eles se sintam empoderados, sejam capazes de ser o protagonista da sua história. Eles sempre falavam pra gente dos nossos direitos, falavam de gênero, sexualidade, e conforme o tempo a gente ocupou o lugar deles. A gente passou a multiplicar também. Eu me recordo que quando eu dei minha primeira oficina, eu não estava assim super nervosa. Quando eu entrei na turma, era 25 meninos e meninas, era 25 alunos lá. Eu fiquei parada, assim, sabe? Só que eu tinha que falar com eles de uma maneira para que eu transmitisse confiança. Com o tempo, eles adquiriram tanta confiança em mim que uma menina chegou uma vez chorando para mim, falando que desde os 8 anos de idade estava sendo violentada sexualmente, mas ela não falava porque as pessoas não acreditavam nela. E ela perguntou para mim se eu acreditava nela. Teve um caso de uma menina que ela tem 13 anos, ela tá grávida, provavelmente está gestante de 5 meses. E o homem que abusou dela tem 65 anos. Ele ainda tá solto pela aí. Eu sinto raiva. A criança vai sofrer e ela também, quanto criança, vai sofrer, porque é uma criança cuidando de outra. E aí eu ficava me perguntando, o que eu faço para ajudar essas meninas? E de alguma forma o projeto abriu isso em mim, entendeu? Então eu não consigo mais passar por uma situação e não conseguir estar lá ajudando. A Plan mudou minha vida. Eu digo que foi uma metamorfose. Antes, assim, quando eu comecei, eu só queria saber de farra, de festa, bebia muito. A minha relação com meus pais era bem ruim. Aí, a partir daí, comecei a participar da cidadania. Hoje eu já tenho meu trabalho. E eu fui justamente numa secretaria onde eu quero trabalhar pro resto da minha vida, que é na Secretaria de Assistência Social. Hoje minha relação com meus pais é maravilhosa. Sempre uso uma frase que se hoje eu enxergo longe é porque fui colocada em ombros de gigante, que é a Organização Plan. Ei, não derruba estas palmeiras. Ei, não devora os palmeirais. Tu já sabes que não pode derrubar. Precisamos preservar as riquezas naturais. Ei, não derruba essa palmeira. Ei, não devora O papel da mulher dentro da família e dentro da comunidade é fundamental. E normalmente são as mulheres que são as pessoas mais ativas nos processos políticos e de participação. A gente apoia aqui projetos, por exemplo, com grupos de mulheres que querem fazer um pequeno negócio para ter uma base econômica. As mulheres quebradeiras de coco são umas lutadoras, são umas guerreiras, porque elas dão conta do coco, elas dão conta dos filhos, dão conta dos maridos e resolve todas as coisas, porque não é fácil ser uma quebradeira de coco.
Mas antigamente, quando se falava em quebradeira de coco, era uma discriminação total. Quebradeira de coco não era conhecida como gente. Nós se escondia da população, tinha vergonha de dizer o que fazia. E a Plan nos procurou, que ia nos ajudar, e começou com capacitação, levando nós para evento em outras cidades. Então aí começou a mudança da vida das quebradeiras. Essa associação era só um galpão sem ter estrutura nenhuma. E através da Plan entrar em nossas vidas, foi feita esta grande reforma, reboco, piso industrial, feito 2 banheiros, uma sala de espera. Você já pensou quebradeira de coco com uma sala de espera e um escritório? E viva as quebradeiras de coco! Transformou a vida das crianças aqui, transformou a comunidade. A Plan me fortaleceu todos os que são do projeto e principalmente nos ensinou a cuidar da gente e cuidar da comunidade. A gente não é o futuro, a gente é o presente. Então a gente pode fazer a diferença desde já. É dever de todos zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. E a Plan leva isso muito a sério.